Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor permaneça sobre nós nesta manhã tão maravilhosa, né? E eu sei que você já está curioso de por que eu trouxe essa vassoura para o púlpito, né? Então já quero dar a dica para você. Presta atenção na mensagem, você vai entender. Se você bobear, se cochilar, você no final não vai entender por que eu vim com essa vassoura. Quero agradecer, não é, a nossa querida Bianca, porque ela me ajudou, ela que providenciou para mim aí a vassoura. Interessante que só tinha essa ali que ela poderia expor para mim, mais apropriada. E eu me lembrei que quando criança eu ajudava meu pai a fazer essas vassouras, né? Elas são muito úteis para alguns serviços, inclusive elas são melhores do que aquelas aí mais usadas por nós. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá para o livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, e você deixasse aberta aí a sua Bíblia, no capítulo 12. Enquanto você vai abrindo, eu queria, mais uma vez, dar ênfase à nossa campanha de oração que vai ter início amanhã. Então amanhã, segunda-feira, dia 30, nós vamos iniciar uma campanha de 14 dias de oração e jejum. E eu tenho esperado, desejado que todas as famílias da igreja abracem, não é, esta campanha e realizem com suas famílias esta campanha. Você deve reunir a família, escolhe lá o melhor horário para vocês fazerem isso. Reúnam a família e nós temos disponível tanto física quanto de forma digital o material da campanha. Então ali tem todas as orientações, quais são os motivos pelos quais você deve orar. Ali tem a forma, não é, em que vocês devem conduzir aquele momento. Ali tem também algumas orientações para o jejum. E aqui eu queria dizer a vocês, a sugestão que eu dou é que aqueles que podem fazer o jejum comecem fazendo nesta primeira semana refeição ao meio-dia, primeira refeição ao meio-dia. E na segunda semana, você estende um pouquinho e faz a primeira refeição às 18 ou às 17, às 16, como você achar melhor, dentro da sua possibilidade. E também quero dar orientação para aqueles que têm restrições e que não é indicado que você faça o jejum conforme a gente está sugerindo ali. Opte por fazer o jejum, de repente, de alguns alimentos, não é? Alguns alimentos do cotidiano que você gosta muito. Eu sempre digo assim, não é? Nessa hora, você não pode, você não gosta de jiló e fala, não, vou fazer jejum de jiló. Aí é prevaricar, né? É tentar a Deus. Então não faça isso. Mas tire lá o refrigerante, o doce, tire lá, não é? Não sei, a carne, enfim, ache algum alimento que você possa tirar aí do seu dia a dia, né? Tá bom? E faça o jejum desses aí. Eu sei que nessas épocas, se você levar a sério, as crianças querem participar. E as crianças, elas são fantásticas. Elas são o melhor exemplo disso. Mas você sabe que não é indicado que a criança fique, não é, sem o alimento sólido ali. Então a sugestão que eu dou é que você, junto com a sua criança, e a gente fazia isso em casa, não é? Com os nossos, quando eles eram pequenos, a gente tirava deles o doce, o chocolate, não é? Tirava essas coisas, essas guloseimas, o refrigerante e por aí em diante. Então, irmão, leve a sério, junto com sua família, guarde no coração aí estes 14 dias e pratique todos os dias. Não fale, você, líder de casa, vai lá, seja o primeiro, marca o horário, reúna a família, não é isso? Faz o devocional. São devocionais curtos, é baseado no livro de Jonas, então ele é curto. Ali tem o versículo, um raciocínio desenvolvido em cima daquele versículo, para que você, como família, possa ali ser edificado, e depois, não é, vocês podem orar antes, orar depois, enfim. É bem explicativo o material, mas eu quero mais uma vez incentivar a igreja a participar desse primeiro movimento de oração. Como disse semana passada e repito, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então nós precisamos
realmente levar a sério a vida de oração. Se você ainda não fez a sua inscrição para o Celebrar, faça, não deixe para a última hora, né? Vai ser um tempo muito gostoso, em que a gente, como família, né? Família, eu digo igreja, vamos estar reunidos ali, naqueles dias. Então, se você ainda não fez, faça, vai ser um tempo bem precioso, um tempo realmente muito bom. Dito isto, quero ler com vocês então o texto bíblico já anunciado, Gênesis, capítulo 12, vou ler a partir do verso de número 1, que diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te amaldiçoarem, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Amém? Curve sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com Deus e pedir que o Senhor aplique ao nosso coração este texto. Paizinho, lemos a tua palavra e nós cremos, Pai, no poder que esta palavra tem de produzir em nós, Senhor Deus, frutos maravilhosos. Por isso eu peço que o Senhor me envolva cada um dos meus irmãos que estão aqui, que estão em casa ou em qualquer outro lugar, Deus, participando deste momento, Pai, ouvindo esta palavra, que o Senhor possa completar em nós aquilo que o Senhor deseja através desta palavra poderosa, Pai. Deus, eu te peço, em nome de Jesus, nos envolva a todos e aplique em nosso coração esta palavra. Oro assim em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Eu quero propor, olhando, irmãos, para esse texto sagrado, a ideia de uma escalada de fé. Quero olhar para esse texto e junto com você perceber que podemos ser ricamente abençoados com a vida de Abraão, com a experiência de Abraão, principalmente nesse primeiro momento de sua vida ali, do seu chamado, né? No seu primeiro momento, vivendo o chamado de Deus. Eu queria extrair do texto alguns princípios, valores, que eu vou chamar de estágios da escalada de fé, para que eu e você possamos ter de onde buscar ou onde buscar o respaldo para que em minha e em sua vida, diante de todos os desafios que a gente tem de enfrentar nesta vida, possamos sempre estar olhando para o lugar onde de fato é importante olhar. E aí lembrar que alguns anos atrás eu
tive a ideia de fazer uma aventura com a família. Era férias de meio de ano, e geralmente nesse período eu pego férias para ficar com a família, porque as crianças não estavam na escola, e nessa época a gente tinha condições de poder viajar. Então, sempre peguei alguns diazinhos ali no meio do ano. E eu inventei uma aventura daquelas: escalar o pico do Anhangaba, o Morro do Anhangaba. Escalar o Morro do Anhangaba. E aí, fomos lá. Eu, quando jovem, já tinha feito isso, não é? Mas com a família, não. E resolvemos ir. Gente do céu, que desafio. Um ótimo desafio aí para a família, né? Tem um pessoal aí que é bom nesse negócio, dá para levar junto para ajudar. E a gente foi ali escalar o Anhangaba. Bom, o Felipe tem bom preparo, tirou, né? Ele era menorzinho, acho que ele tinha uns 11 anos, ou 12 naquela época. Ele subiu com os pés nas costas, né? Mas eu, Berenice e Manoele, a gente sofreu. Mas uma coisa interessante: conforme você vai subindo, o que te faz continuar subindo é olhar para o objetivo, para o alto. Se você começar a olhar para baixo, se você começar a pensar muito, você desiste e volta para casa. Principalmente quando você chega naquela parte mais íngreme, em que você tem que subir ali, né, se segurando naquelas pegas que eles mesmos colocaram na rocha, e você tem que segurar ali, subir, não pode escorregar ali. Se você não olhar para cima, você volta e vai para casa. Na caminhada de fé, eu digo que é mais ou menos por aí. Se você começar a olhar para o lado, se você começar a olhar para baixo, se você tirar os olhos de Cristo, se você tirar os olhos do alto, você vai desanimar na fé. Lembra de alguém na Bíblia que teve uma experiência assim? Enquanto estava com o olhar em Cristo, tudo estava bem, mas quando ele começou a olhar para o lado, quando começou a olhar para a tempestade, não é? Pedro começou a afundar. Então, irmão, todos nós estamos numa escalada de fé. Todos nós. Mas é importante ter ciência dos estágios que nós teremos de passar nesta escalada de fé. E aí, eu queria que você percebesse que a nossa caminhada toda aqui na terra é uma escalada de fé. Eu queria que você entendesse assim. Mas eu queria que você percebesse que momentos específicos desta caminhada, estes mesmos estágios podem se fazer presente. Quando você escala um morro, cada fase, né, dessa escalada tem um jeito diferente. Então ali no Morro do Anhangaba você começa andando numa rua, numa estrada. Então ali é uma forma, você está começando, é mais tranquilo. Mas você precisa desses princípios ali para cumprir esse pedaço. Depois você começa a caminhar numa trilhazinha mais estreita, não é? Mas tranquilo, vai. Depois chega nessa parte que eu falei lá, não é? Que é o rochedo, você tem que ir ali com bastante cuidado, enfim. Mas se você jamais se esquecer desses princípios, desses valores, que eu aqui estou, para a nossa reflexão nesta manhã, chamando de estágios, se você não se esquecer desses estágios, qual é ele e o que ele exige, tudo vai dar certo e você vai chegar lá no final da sua escalada. Isso você pode aplicar para qualquer área de sua vida. Então vamos lá. Olhando para a história de Abraão, vamos tentar aqui, não é, perceber quais são esses estágios. Se você me acompanhar, você vai perceber que o texto sagrado narra que Deus apareceu certo dia para Abrão, ainda nem era chamado de Abraão. Chegou para ele e falou assim: o negócio é o seguinte, menino. Tá tudo bem aí? Vida estabilizada, família, tudo tranquilo, a empresa vai bem,
O texto diz que, né, ele tinha conseguido já bastante coisa. A empresa vai bem, está produzindo tudo, maravilha. Mas é o seguinte, eu quero que você saia daí. Eu quero que você deixe aí a tua terra. O lugar onde você nasceu, foi criado, passou a vida toda. Eu quero que você saia daí. Isso implica em deixar a sua família, todos os seus familiares. E você vai levantar a tenda e vai seguir em direção ao lugar que ainda vou te mostrar. Deus não chegou para Abraão e disse assim, ó, Abraão, o negócio é o seguinte, você sai daqui e vai para tal lugar. Ontem, estávamos visitando o Paulo e a Jerusa, e aí eles contando uma das experiências que eles viveram no ministério, né? Deus chegou, claramente falou, sai daqui e vai lá para Paraíba. Vai para Paraíba, você sabe onde fica, você já calcula. É melhor lugar, né? Já calcula a distância, se tiver que vir visitar a família, quanto que vai gastar, não é? Se alguém tiver que ir daqui para lá, como é que vai? Mas não foi assim com Abraão. Deus chegou para ele e falou assim, o negócio é o seguinte, menino, levanta a tenda, amigo, e ó, dá a linha. Gente, Deus sempre vai chegar para nós e fazer umas propostas malucas. Porque nesse primeiro estágio da escalada de fé, Deus quer saber se de fato estamos dispostos a obedecê-lo. Talvez na sua vida não vai ser algo tão radical quanto foi na vida de Abraão, mas Deus vai chegar para você e vai pedir de você alguma atitude de obediência. Ele vai testar a sua obediência. E isso é para o nosso próprio bem, porque como disse, nós estamos numa escalada de fé. E nesta escalada de fé, nós precisamos passar pelo estágio da obediência. Nós precisamos ser aprovados nesse estágio de obediência. Então tem muita coisa que Deus traz para a sua vida, que é para testar você. Para ver se você mesmo é realmente obediente. Eu acho que eu já contei aqui, mas eu me lembro, minha mãe dizendo para mim que quando eu nasci, ela me ofereceu ao Senhor. Ela fez uma oração e disse, Deus, este garoto é para o Senhor. E os anos se passaram. E aí eu ali na idade dos 19 anos, vivendo aquelas crises da vocação, não é? Quando eu tive certeza que era o que Deus queria para mim, que de fato eu seguisse nesse caminho de ser pastor, o ministério, abraçasse de fato o ministério, fui falar com minha mãe, disse para minha mãe, mãe, eu vim aqui para dizer para a senhora que eu entendi que sou chamado para o ministério pastoral e eu vou ser pastor. Minha mãe, uma mulher de fé, uma mulher de oração, ela reagiu assim, não, meu filho, não faça isso, meu filho. Eu falei, como não, mãe? A senhora sempre falou para mim que a senhora me consagrou ao Senhor, não estou entendendo. Ela falou assim, não, você vai para longe, vai ficar longe da mamãe. E de fato, algum tempo a gente ficou mais longe, né? Não tão longe quanto Abraão estava indo. Mas você percebe que, seja em que área for, irmão, Deus vai pedir de mim e de você obediência. Não tem como a gente crescer na fé, não tem como a gente crescer no relacionamento com Deus, se nós não formos testados nesta questão de obediência. E não adianta. Para testar a obediência da gente, Deus tem que mexer em alguma coisa que é valiosa e preciosa para a gente. Essa é a verdade. Então, como cristãos, nós sempre estaremos sendo testados por Deus, a fim de respondermos com obediência. Esse é o primeiro estágio. E aí eu pergunto a você, onde Deus está pedindo de você obediência? Você consegue identificar? Você consegue identificar? Porque a gente passa por muitos momentos, não é isso? Situações adversas, tem momentos que você fica lá, e aí, vou ou não vou? Obedeço ou não obedeço?
Tem um videozinho na internet, né? Muito legal. Que a mamãe, pelo menos o que eu me lembro, foi a mamãe que fez isso. A mamãe chega para a criança, coloca um chocolate na frente dela e diz assim: olha, mamãe vai ali e já volta. Você não pode pegar no chocolate enquanto a mamãe não voltar. Gente. Você, no lugar daquela criança, o que faria? Hã? E eu acho fantástico o vídeo que eu assisti, a criança fica ali. E fica firme, obedeceu a mamãe. É claro que a mamãe, quando voltou, deu chocolate. Deus fará conosco algo parecido, no sentido de que eu e você entendamos como é importante obedecê-lo. Porque Deus sabe todas as coisas, Deus conhece todas as coisas. Como Ele mesmo já nos falou nessa manhã, através de irmã Hélida, na leitura do texto que ela fez há pouco. Ele conhece todas as coisas, Ele está à frente. Aquilo que eu e você não conhecemos, Ele conhece. Pensando nessa figura da escalada do monte, não é? Deus já está lá no alto, e do alto Ele vê todas as coisas. Então, quando você está subindo, você só olha para cima, você não consegue ver nada. Mas Deus não, Deus já está lá, e de lá você pode ver todas as coisas. E é por isso que nós precisamos confiar em Deus e aprender a confiar no Senhor. E aí vem, então, o segundo estágio que eu queria compartilhar com vocês. Porque o texto nos diz que Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, sai do meio da tua parentela, sai do lugar onde você está e, meu amigo, vai em frente. Mas o texto não disse só isso, o texto disse mais. No verso de número 2 ele diz: olha, farei de ti uma grande nação. Aí Deus faz uma promessa para ele. Se Deus chegasse para Abraão e dissesse assim: Abraão, sai daí que eu quero que você saia daí. Ok, eu vou obedecer. A nós cabe obedecer, vamos obedecer, né? Difícil, mas vamos. Mas não foi só isso não. Deus faz uma promessa. Deus cria algo novo. Um elemento novo. Eu vou fazer de você uma grande nação. Olhe bem, entenda. Abraão está na terra dele, ele tem uma nação, ele tem um povo, ele faz parte daquele povo. Ele não é a pessoa mais importante daquele povo, mas ele está ali. Está feliz, está contente. Deus manda ele sair dali. Mas agora Deus gera uma expectativa no coração dele. Não quero apenas que você saia para um lugar desconhecido. Eu quero que você saiba, inclusive, que a partir de você, eu vou construir uma nova nação. Gente. E para contar isso para os outros? Você já teve a experiência de contar para alguém alguma coisa que Deus falou com você? Você imagina chegar para os parentes e falar: gente, eu estou saindo, porque Deus me mandou. E quer dizer mais, Deus está me mandando ir, porque a partir de mim Ele vai construir uma grande nação. Esse é o estágio da confiança. Confiar é entregar tudo para que o outro cuide. As expectativas, os sonhos, os projetos, os planos, aqueles mais íntimos e secretos do coração, precisam ser entregues nas mãos do Senhor, confiados ao Senhor. Confiança é quando você realmente crê que Deus cumprirá na sua vida tudo aquilo que Ele diz que fará. Mesmo quando tudo diga que não. É tão bonito a gente cantar aquela música, né? Quando tudo diz que não. Não é assim? Tua voz me encoraja a prosseguir. Ainda mais com essa galera aqui, né? Tocando, chega a arrepiar.
Mas e lá no dia a dia? Quando está só você? Não é fácil. Mas esse é um processo de Deus em nossas vidas, para nos ajudar a entender que a nossa vida nas mãos dele sempre estará segura. Isto é aprender a confiar. Nesta peregrinação nossa, neste mundo, Deus quer que a gente passe pelo estágio da obediência, de dizer, sim Senhor, se o Senhor está dizendo eu vou. Parece loucura. E vamos dizer, é loucura, não é? Deixar a sua terra, todo mundo, sair para um lugar que você não sabe, é loucura. É loucura. Mas andar com Deus, irmãos, é de fato viver uma vida louca. Não essa vida louca aí que dizem por aí, não. A vida louca de fato está em Deus. Porque Deus chama a gente para fazer uns negócios que você fala assim, Deus tem misericórdia. E aí depois ainda pede da gente confiança. Ó, o negócio é o seguinte, estou chamando vocês para um negócio muito doido e quero que vocês confiem em mim que vai dar tudo certo. Não tem nada, não existe nada, você não está vendo nada. Mas Deus diz assim, confia em mim. Deus estava dizendo a Abraão naquele momento, confia em mim, eu farei de você uma grande nação. Eu acho interessante que Deus, ele é detalhista, ele fala assim, olha, eu farei de você uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Por isso Deus vai mudar o nome dele, de Abrão para Abraão. Porque Abraão carregava com ele um nome que dizia para todos que ele não podia gerar, que ele era incapaz. Mas Deus faz uma promessa a Abrão, dizendo, olha, eu farei de você o pai de uma grande nação. Por isso, muda seu nome. Agora você não é mais Abrão, agora você é Abraão, você é pai de multidões. Um cara que não podia gerar, agora, porque está ousando confiar no Senhor, se tornará um pai de multidões, aleluia! É disso que se trata a escalada de fé, a vida de fé. Confiar que Deus pode fazer do nada, que Deus pode gerar de onde você não imagina, que Deus pode tornar real aquilo que para o ser humano é improvável. Irmão, essa é a chamada de Deus para nós, essa é a proposição de Deus, essa escalada de fé maravilhosa, tremenda, poderosa. E eu fico olhando para a história desse homem, falando, Deus, que coisa gostosa, que maravilha. Mas aí quando chega na vez da gente, é tão fácil você olhar para a vida de Abraão e dizer assim, né? Oh, é bonito. Olhando daqui para lá, né? Mas vai lá, se colocar no contexto do cidadão. Gente, que desafiador. Eu não sei como é que era a personalidade de Abraão, né? Mas eu no lugar de Abraão, eu ia ficar assim, Deus, tá bom, o Senhor mandou, eu vou. Não precisa o Senhor ficar me prometendo nada, não. Eu vou obedecer ao Senhor. Porque a promessa traz mais responsabilidade do que a ordem, você não acha? Eu queria que você percebesse, Abraão não podia gerar, é por isso que ele era chamado de Abrão. O nome dele estava estampado. A informação estava ali, ó, para todo mundo. Agora Deus diz, muda o seu nome. Comece a declarar para todo mundo e falar para todo mundo que você vai ser pai de multidões. Gente. E daqui a pouco a gente vai entrar na questão da idade, mas você já deve ter percebido quando foi que Deus falou isso com ele, não é? Quantos anos ele tinha?
Sabe quanto tempo demorou para que esta promessa pudesse ter forma? 25 anos. E aí, irmão? Você está disposto a confiar que o Senhor fará? Aí Deus gera no seu coração algo, e você fica ali, aleluia, glória a Deus. Passa um dia você, nada, beijo, acho que Deus esqueceu, né? Uma semana, um ano. Abraão esperou 25 anos para que a promessa se cumprisse. 25 anos que ele estava dizendo, olha, eu serei pai de uma grande multidão. E os caras olhavam para ele e diziam, bobão, é trouxa mesmo. 25 anos. Portanto, irmão, o desafio de Deus para as nossas vidas é confiar nele. Confiar que o que ele falou, ele vai cumprir, porque ele é Deus. É colocar o nosso coração, a nossa vida nas mãos de Deus, sabendo que o que ele disse de fato vai se cumprir e será o melhor em nossas vidas. É muito comum a pessoa, não é, nessa caminhada de fé, ficar pensando assim, será que valeu a pena eu realmente ter abraçado a fé em Jesus Cristo? Não vou nem pedir para você levantar a mão, porque é para não constranger ninguém. Será que valeu a pena eu ter abraçado a fé em Jesus? Abrir mão de tudo aquilo que eu tinha? Às vezes as pessoas abrem mão de bens, abrem mão de influência, não é? Abrem mão de tantas coisas para seguir em obediência o chamado da fé. E às vezes a pessoa começa a se perguntar, será que valeu a pena? O que o texto sagrado está dizendo a nós é que sempre valerá a pena confiar no Senhor. E esse é um desafio que a fé nos traz. Acreditar que Deus sabe o que está fazendo. Diante de situações, circunstâncias da vida, a gente fica se questionando, será que Deus sabe o que está fazendo? De vez em quando eu escuto algumas pessoas, né? E elas vêm e falam comigo e dizem assim, pastor, olha, eu vou ser sincero, eu não entendo o que Deus está fazendo. Elas são polidas, né, na hora de falar, mas no fundo o que é essa frase que quer dizer assim, olha, será que Deus realmente sabe o que está fazendo? Eu me lembro de uma jovem que teve uma situação envolvendo a família, o irmão foi preso, e ela veio desesperada, chorando e angustiada, conversando comigo e tal, indignada e não é, inconformada e falando, e eu disse assim, você já falou para Deus isso? Nossa, pastor, de jeito nenhum, imagina se eu vou falar isso para Deus. Foi, fale para Deus. Diga para Deus se você está inconformada, diga para Ele que você está chateada com Ele porque Ele deixou teu irmão ser preso, fala isso com Ele. Porque Deus ia mudar, irmãos? Não, Deus sabe todas as coisas, Ele está no controle de todas as coisas, mas às vezes a gente fica ali com aqueles... Está com o coração ali, ó, peludo. Mas não tem coragem de falar com Deus. E quando a gente começa com esses sentimentos, é porque a gente está desconfiando que Deus sabe o que está fazendo. Por que está acontecendo isso na minha vida? Será que realmente Deus sabe o que está fazendo? Por que eu tenho que passar por essas lutas? Por que eu tenho que passar por esses sofrimentos? Por essas dúvidas? Estas coisas vão tomando conta da nossa mente e elas vão concorrendo dentro de nós para que a gente desconfie de Deus, para que a gente desacredite de que realmente Deus está fazendo o melhor. E nesta manhã o Espírito Santo de Deus quer que você entenda que você precisa confiar nele. Quando eu olho para Abraão, eu percebo que Abraão confiou. Abraão acreditou que Deus ia mudar a sua sorte. Porque ele saiu e ele foi em direção a obediência, ele foi em direção a cumprir aquilo que Deus havia dito a ele, ele saiu de sua terra. E aí, quero partir para o terceiro estágio, que eu consigo perceber nesse texto, que é o estágio da superação. O primeiro estágio é o estágio da obediência, o segundo estágio é o estágio da confiança, o terceiro estágio é o estágio da superação. E aí a gente invoca aí a idade do homem. E Deus chamou Abraão. Abraão tinha 19 anos de idade. Quando Deus começou a falar comigo, eu tinha 16. Aos 19 eu tinha entendido que Deus queria para mim.
Você chamar um cara de 16, de 19 anos de idade, né? Uma coisa. Chamar um cara de 75. Quem tem 75 ou mais aqui? Deixa eu ver. Aqui de manhã ninguém, né? Todo mundo menos de 75. Jesus, Maria e José. Agora estreitou para nós na terra, né? Porque se Deus tem a coragem de chegar para um cara de 75 anos e desafiar o cara, você acha que ele não vai fazer isso comigo, com você, irmão? Abrindo um parênteses, você percebeu que a OMS, ela refez aí aquele escalonamento, e agora a juventude é de 18 a 65? E aí, meu velhinho? De 18 a 65 agora você é jovem. Então, se você... O pessoal que estava nos 60 a mais dizendo assim, ai, agora eu vou regalar. Você é jovem, irmão. Jovem não pode regalar, não. É mole ou o que mais? Eu fico pensando, se Deus... Ele chamou um homem de 75 anos e esse homem disse sim para Deus, irmão. O que eu e você vamos falar para Deus? Ah, Deus, veja bem. Ai, estou com as dores aqui. Ai. Ah, já estou com 50. 50? Eu diria assim, quem tem menos de 75 não tem desculpa, né? E quem tem mais de 75, ainda assim, tem que ser uma desculpa boa para Deus, de repente, aceitar. Não sei se vai. Então, na caminhada de fé, nessa escalada de fé, nesse relacionamento com Deus, nesse desafio que Deus nos traz, nós sempre teremos de nos superar. Porque, irmão, é interessante, eu me converti aos 15 anos de idade, aí tinha tanta situação lá, né? Imagine, jovem, um monte de coisa que você tem na cabeça, aí depois Deus vai te dando força, e você vai, né, obedecendo a Deus, confiando no Senhor, se superando, e aí você vai alcançando o sucesso, as vitórias, beleza, maravilha. Aí quando você pensa, agora passou, beleza, não, vem outros, vem outras circunstâncias, vem outras situações. E a vida sempre será desafiadora, principalmente uma vida de fé. Quando você quer realmente crescer em fé, fazer uma escalada de fé, pode ter certeza, sempre haverá uma situação nova para você superar. Olhe para os personagens da Bíblia. Os caras estão lá, né, estabelecidos, tudo jóia, você fala assim, pô. E aí me vem a memória Elias. Gente do céu, olha a história de Elias. Elias está ali, diante do povo. Que ousadia daquele homem, não é? O camarada estava tomado ali do Espírito Santo. Ele fala assim, o negócio é o seguinte, vai acontecer assim, assim, assado. Pode ir lá vocês, intercedem aí, tá? Não deu? Então agora vou eu. Encharca aí o altar de água. Deus manda fogo. Deus mandou fogo, queimou tudo. Todo mundo assistindo, vendo aquele negócio. Você imagina, o cara devia falar, acabou agora consolidei, né? Agora já dá para eu sentar na poltrona, cruzar as pernas e assistir Netflix. Jezabel foi tomada, na mesma medida que Elias foi tomado do Espírito Santo, Jezabel foi tomada do cão, não é? E fala assim, o negócio é o seguinte, se até amanhã, essa hora, você não estiver morto, igual os falsos profetas que foram mortos, eu quero dizer para você, não sou eu, é mais ou menos assim que a mulher falou, cara. E mulher, quando fica obstinada, ainda mais Jezabel. Elias teve que se superar, o bicho correu, eu não me lembro agora, mas eu sei que o cara andou muito, não me lembro lá, se alguém tiver na memória aí me ajude. O cara andou alguns dias, o cara foi longe, ele fugiu, ele estava com medo da mulher. Você já viu homem com medo de mulher? Todo dia, pastor. Eu sei como é. Brincadeiras.
Ele teve que se superar. Deus vai visitar o cara na caverna. Porque, irmãos, a vitória de hoje não significa que amanhã a gente não terá novas lutas. Talvez essa seja a grande dificuldade da vida cristã. Porque o indivíduo ele tem aquela expectativa, não, eu alcancei vitória aqui, amém, glória a Deus, beleza, tudo certo. Não, irmão, glória a Deus, vamos festejar, vamos celebrar, mas saiba que a vida continua e os desafios virá outra coisa. Mas eu e você podemos continuar firmes, nos superando. Eu fico pensando assim, Abraão poderia chegar e falar assim, ó Senhor, veja bem, eu estou com 75 anos de idade, o Senhor falou que eu vou ser pai de multidões, eu não posso gerar. Aqui não tem jeito. O Senhor conhece a situação minha de minha patroa, não dá, não vai. Mas Abraão decidiu obedecer ao Senhor, confiar em Deus, e por isso ele se superou. Eu talvez diria assim, você não vai conseguir superar os desafios que virão em sua vida se você não estiver disposto a obedecer e confiar no Senhor. Porque, irmãos, tem hora que você pensa assim, não dá. Olha para a vida do apóstolo Paulo. Paulo é perseguidor da igreja, ele se converte, ele vem para Jesus. Agora ele começa a pregar o evangelho de Cristo. O cara vai estar de boa agora, né? O cara acertou a vida. Não, ele começa a ser perseguido também. E a medida da perseguição de Paulo é um negócio cruel, porque onde ele entra, onde ele chega, a cidade que ele entra, ele é expulso. Vai ler a história do homem. E o cara, ele vai, pensa, cara, determinado mesmo, né? Ele vai superando uma ou outra e vai. Irmãos, eu fico assim impressionado. Como é maravilhoso o relacionamento de intimidade com Deus. Lembra, nós estamos propondo para você 14 dias de intimidade com Deus. É só comecinho, é só a faísca para até a fogo em você. Sabe por quê? Eu olho para Paulo fica sabendo, o pessoal fica sabendo que estão chamando ele em Jerusalém. A ideia é matá-lo. E chegam para ele e falam isso com ele, tentando impedi-lo de ir para Jerusalém. Ele diz, não, fique tranquilo, Deus já falou comigo, eu não vou morrer lá não. Lá tem um monte de leão me esperando, mas eles não vão devorar não, eu vou ser jogado na cova dos leões, mas eles não vão me comer. E aí, irmão? Chego para você e falo assim, negócio é o seguinte, você tem que ir lá para a cova dos leões. Você vai? E Paulo foi, porque Paulo sabia que ele precisava superar cada desafio que estava sendo proposto, porque esses desafios eram desafios de Deus. Quando você olha a vida a partir da ótica da fé, irmão, tudo que acontece na tua vida, você sabe que é providência de Deus para te levar a lugares mais altos. Posso ouvir um amém? Misericórdia desse amém, Jesus. Pastor, eu queria que o senhor pregasse uma mensagem assim, vai dar tudo certo, você vai dominar, você vai conquistar, você vai fazer, irmão, mas tudo isso aí tem esforço. E a ilusão achar que você vai crescer na fé, que você vai se tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus, abençoado por Deus, abençoada por Deus, não é? Alguém que realmente consegue enxergar a vida a partir da ótica de Deus, sem passar por desafios. Paulo está nessa caminhada, e Paulo vai firme até o final. O camarada está lá no naufrágio, né? Está lá no navio, a ponto de viver aquele naufrágio, e o pessoal tudo preocupado, eles não, fica tranquilo, Deus já falou comigo, ninguém vai morrer. É tão gostoso ouvir essas histórias, sim ou não? Você não queria estar no lugar de Paulo e falar essas palavras? Mas você está disposto a superar as dificuldades que a caminhada vai te propor? Paulo, ele só podia dizer isso, irmãos, porque ele sabia o que era superar os desafios da caminhada, da escalada de fé. Então ele está habilitado para olhar para aquelas pessoas e dizer assim, olha, eu já conversei com Deus, Deus disse para mim que não vai ninguém morrer. Nós vamos naufragar aqui, mas ninguém vai morrer, vai todo mundo ficar bem. E ficou todo mundo bem mesmo.
o navio se arrebentou, todo mundo se salvou, chegou na ilha. Imagina, maravilha, glória a Deus, tudo jóia. Aí está lá o Paulo, tudo felizão, a galera, todo mundo ali feliz, todo mundo contente, não é isso? Aí Paulo vai lá ajudar. Uma cobra, uma víbora pica a mão do homem, cara. Lascou. Aí os espertos, que conhecem a vida como nenhum outro, né? A Rádio Povo. Olha, esse daí, ó, é amaldiçoado. Está tentando fugir do destino, mas não tem jeito. O destino o persegue, o segue. Mas ele foi picado pela cobra e nada aconteceu. Quando ficou ali, sobreviveu, continuou firme. E os caras ficaram então... Oh, mais uma superação. O que Paulo deve ter pensado naquela hora? Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. O que o Senhor está querendo comigo? Eu sei que eu estou indo para a morte lá. Quase foi aqui. Agora me mostra, Senhor. Me ajuda a entender o significado. Eu imagino que é essa conversa de Paulo com Deus. Ele está se superando. E ele está crescendo, irmãos. É por isso que nós estamos falando dele aqui, ó. 2023, em janeirão. Último domingo de janeiro. Você já percebeu que já foi o último domingo de janeiro? Nós estamos aqui, o tempo voando. E nós estamos falando de Paulo. A proposta da fé, a proposição de fé que Deus faz para nós é para que a gente cresça, para que a gente possa chegar mais perto dele, mais perto do alto, onde ele está, e ali ter essa comunhão plena com ele. Isso está à disposição de todos nós. Aqueles que ousarem a confiar, a obedecer ao Senhor, confiar no Senhor, a passar por tudo que tiver que passar, se superando, chegará ao estágio próximo, que é o estágio da adoração. É interessante que o texto diz que ele saiu, ouviu tudo que tinha que ouvir de Deus, mesmo com a idade que tinha, seguiu em frente, foi indo onde Deus mandava, e onde ele chegava, ele construiu um altar e adorava ao Senhor. Irmão, você tem essa prática de onde você chega, você construir um altar e adorar o Senhor? Como assim, pastor? Eu vou ter que pegar umas pedras? Não, irmão. O altar está... Mas a intenção do nosso coração. Onde você chegar, onde você estiver, que o seu coração esteja inclinado para adorar ao Senhor, para ter intimidade com Deus. É por isso que quando você vai para as páginas das Sagradas Escrituras, você percebe esses irmãos nossos, essas pessoas como eu e você, vivendo coisas extraordinárias. Porque elas tinham isso em seus corações. É por isso que quando você vai ler lá em Hebreus, na galeria da fé, você vê aquela descrição daquela multidão de gente, em que o autor aos Hebreus vai dizendo, olha, esses andaram com Deus, experimentaram da intimidade com Deus, porque eles entenderam a proposta, eles entenderam que para crescermos na fé, para vivermos essa escalada de fé, nós precisamos decidir obedecer, confiar em Deus, nos superar diante dos desafios que nos venham, para que então de fato possamos ter condições de adorar a Deus. Adorar a Deus quando tudo vai bem? Mas o grande desafio é adorarmos a Deus, não importa as circunstâncias. Não importa as circunstâncias que a gente esteja vivendo, a gente precisa adorar a Deus, glorificar a Deus, bendizer o Senhor. Estou preparando uma mensagem, até a minha intenção era pregá-la hoje de manhã, não o fiz, com base na murmuração. Nós estamos vivendo um tempo de murmuração sem tamanho, irmãos. As pessoas murmurando. Murmurando. O povo de Deus, estou falando do povo de Deus. Estou falando quem está lá fora não, estou falando do povo de Deus. Tanta murmuração. E murmuração daqui, murmuração dali. E a gente conhece a história, a gente já viu esse filme. Lembra lá do povo no Egito?
Vocês lembram da história? O povo começou a murmurar, o fim não foi bom. Estou preparando, quando estiver pronto eu compartilho. Mas eu queria terminar essa reflexão dizendo, olha, irmãos, diante de mim, de você, está o desafio da escalada de fé. Quem sabe a gente podia até um dia fazer essa mensagem bem prática, né, pastor Daniel? O Daniel, tadinho. Vou botar você numa fria, Daniel. Fazer um... Você topa, Emerson? Escalar o Anhangava com a igreja? Hã? E vamos fazendo os estágios. Hã? Olha aí, ó, ideia. Vamos pensar nessa ideia. O pastor Levi vai conduzir o louvor. Os meninos já vão assim, esse pastor é maluco, inventando essas histórias, né? E vai levar a gente para sofrer lá. Brincadeira, mas quem sabe, né? Uma brincadeira séria. Mas o que eu gostaria, irmãos, na verdade, essa manhã de deixar para vocês é que nós precisamos ter os olhos no alto. Mas precisamos viver cada fase que a gente vem aqui viver. Eu queria perguntar aqui, porque você está se perguntando, né? Por que eu trouxe essa vassoura aqui para cima? Não é para fazer faxina. Tem alguém que é bom equilibrista aí, não? Deixa eu ver. Quem é bom equilibrista aí? Vamos ver se tem os corajosos. Quando eu era criança, eu gostava de, né, não tinha, a gente pegava o que tinha, né? A gente brincava de equilibrar a vassoura. Você já brincou de equilibrar a vassoura, não? Eu sei que aqui na igreja tem uns caras, não tem uns caras aí bem fera. Pirulito e azeitona, tem ou não? Tem pirulito e azeitona aqui? Eu fiquei sabendo que o pirulito é bom de equilibrar a vassoura, não é? É? Então vem aqui me ajudar. Você pode sair daí, não? Eu garanto para você que eu vou dar o direito da forra. Não em mim, neles que estão mandando você vir aqui. Adriano vai me ajudar. Hein? Pode vir. Porque eu queria que a gente terminasse essa reflexão de uma forma ilustrativa, bem... Sobe aqui, homem. Agora é só hora de brilhar. Assim não, né, pastor? Não, mas é coisa boa, não é coisa ruim. Faltou azeitona. Deixa, à noite é ele que vai... Eu queria que você equilibrasse essa vassoura. Com a mão. E com a mão aberta, assim, ó. Não. Coisa básica, simples. Só um detalhe. Você tem que ficar olhando para a sua mão. Você não pode tirar o olho da mão. Tem que abrir bem a mão aí, ó. Não pode. Se isso cair, já era. Ah, tudo bem. Pode segurar e soltar, mas tem que ficar olhando para a mão. E não pode derrubar na minha cabeça. Não pode, de jeito nenhum. Vai lá. Eu vou dar uma segunda chance para você. Isso. Não estava preparado, né? Olha lá. Durou um pouquinho mais, né? Então, deixa eu facilitar para você. Você queria equilibrar no dedo, eu vou deixar. Mas agora olhando para cima. Tá bom, né? Senão ele vai ficar aqui a manhã inteira, né? Obrigado. Pode levar. Uma forma simples, irmãos, de a gente entender que quando os nossos olhos estão no alto, tudo vai bem aqui embaixo. E quando você fica olhando para baixo, fica olhando para as circunstâncias, para as suas situações pessoais, para as lutas, as angústias, as suas inconformações, quando você fica revoltado com a vida humana e as coisas todas que estão aqui embaixo, você se desequilibra. Mas quando os teus olhos estão lá no alto, no lugar onde de fato ele deve estar, o objetivo da sua escalada é chegar no alto. Sabe, eu tive o privilégio de escalar o pico do Marumbi. Tinha 18 anos de idade.
E quando eu cheguei lá em cima, sozinho, só eu olhei. Em todas as direções que eu olhava, eu podia ver tão longe. Tão longe. Aquele morro ficou tão pequenininho. Porque a minha visão, ela ficou mais ampla quando nós estamos na companhia do Senhor, lá no alto. Tão mais fácil. A gente enxerga tão mais longe. As coisas se tornam claras. E eu queria, para a gente orar, lembrar para você as palavras de Martin Luther King, quando ele disse assim: se você puder voar, voe. Mas se você não puder voar, corra. Se você não puder correr, ande. Se não puder andar, se arrasteje. Mas de algum modo, saia do lugar. Eu queria que você ficasse em pé aí no seu lugar, em nome de Jesus. Eu queria desafiar você nesta manhã. Deus falou com você? Se Deus falou com você, querido, eu queria que você pudesse responder ao Senhor. Responder ao Senhor com a sua vida, como fez Abraão. Deus falou: Abraão, sai do meio da tua parentela, em direção ao lugar que eu vou te mostrar. E ele fez isso. Ele saiu, ele obedeceu a Deus, ele confiou que Deus estava no controle, sabia o que estava fazendo. Ele superou os seus próprios dilemas, angústias, aflições, medos, limitações. E ele teve o privilégio de experimentar da intimidade com Deus, o verdadeiro lugar da adoração. E então ele pôde se tornar de fato esse pai da fé. Nós somos filhos de Abraão. Nós estávamos incutidos na promessa que Deus fez a ele. E eu e você estamos aqui falando de Abraão, porque Abraão acreditou naquilo que Deus estava propondo, aquilo que Deus estava fazendo. Por isso, irmão, irmã, querido, querida, eu quero desafiar você. Enquanto cantamos essa próxima música, eu quero desafiar você a confiar no Senhor. E eu queria que você pudesse demonstrar isso, saindo do seu lugar e vindo aqui à frente, se juntando a nós, para dizer assim: Deus, eu estou disposto a fazer essa escalada de fé, a viver essa escalada de fé, ainda que eu não entenda muita coisa, não veja, eu quero viver isso aí, Pai, que Abraão viveu. Eu quero ter essa mesma experiência. Eu não quero apenas só de ouvir falar, eu quero viver. Eu quero que os meus olhos contemplem a glória do Senhor na minha própria vida. Enquanto cantamos, eu desafio você, sair do seu lugar, vir aqui à frente, e aí a gente vai orar depois da canção. Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Eu não tenho que
Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois a terra que o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Meu futuro está seguro em Tuas mãos. Não importa as circunstâncias, permanecerei firmado nas promessas que o Senhor me fez. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Sim, Pai. Em Ti está a nossa esperança, Pai. A nossa confiança de que o Senhor, Pai, o nosso Deus, cuida de nós, não importa as circunstâncias. Sim, Pai, estamos aqui diante de Ti agora, colocando as nossas vidas no Teu altar e dizendo: Pai, eu confio em Ti. O Senhor, Pai, que esquadrinha os corações, que sabe, Pai, os motivos de nossas preocupações, dos nossos medos. Sim, Pai, a Ti confiamos as nossas vidas. Pai, nós nos depositamos diante de Ti, dizendo: Pai, eis-nos aqui, ajuda-nos nesta caminhada de fé, nesta escalada de fé, a fim de que, Pai, todos nós, sem exceção, possamos de fato chegar, Pai, onde o Senhor espera que cheguemos, nessa intimidade contigo, Pai, nesse lugar de adoração, nesse lugar de júbilo, nesse lugar de festa. Deus, olhando para toda a nossa caminhada, para toda a nossa vida, mas também Deus olhando para os desafios, os montes que se levantam, Pai, diariamente. O Senhor, Pai, que conhece todas as coisas, a Ti nos submetemos, nos rendemos a Ti e a Ti adoramos, reconhecendo: és fiel, és bom, és digno, Pai, e é por isso que nós declaramos, ó Deus, a nossa confiança, a nossa fé, tão somente no Senhor. Por isso, nós Te pedimos, Deus, glorifica o Teu nome em nós, para que em nossas vidas se encontre louvor para o Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém.